Como é que eu devo começar na prática clínica? Eu já comecei, eu sou um terapeuta agora, eu já recebo pacientes, mas eu me sinto perdido sobre como lidar, por onde que eu começo, o que é que eu tenho que ver primeiro, qual o tipo de intervenção que eu tenho que me apropriar. Então, meu nome é Tiago Ferreira, eu sou psicólogo clínico, há quase 20 anos eu estudo e ensino terapia de aceitação e compromisso, e eu penso que a terapia de aceitação e compromisso é um modelo que pode te ajudar com essas questões. Então vamos lá, vamos começar a pensar sobre isso. Se você chegou agora, se você está começando ou recomeçando a sua prática clínica, vindo de uma outra área aí, é tempo de você saber qual é o poder de uma formulação de caso clínico. Em alguns lugares você vai ler como conceitualização de caso, em outros lugares você vai ler isso como formulação de caso clínico. Na perspectiva da terapia de aceitação e compromisso, uma formulação de caso é a compreensão do caso. E não é apenas uma coisa, mas é uma sequência de etapas que envolve sim ouvir a queixa dessa pessoa que te procurou, mas com uma escuta um pouco diferente. Não é apenas ouvir que o sujeito disse assim, eu tenho ataques de pânico, ou que eu não consigo perdurar em relacionamentos, mas fazer uma compreensão funcional dessa queixa. É tentar entender quais são os processos de mudança clínica que estão envolvidos nisso. Ah, Tiago, mas o que são esses processos de mudança clínica? Esses processos são o coração do que é a terapia de aceitação e compromisso. Em geral, para facilitar a sua atenção enquanto terapeuta, a arte divide isso em 6 dimensões psicológicas. E esse não é um nome complicado também. Dimensões psicológicas são áreas da vida psicológica. Se você já é terapeuta há algum tempo, você sabe, por exemplo, que te importa investigar a relação do seu paciente com os sentimentos dele. Olha que coisa especial, não é investigar os sentimentos apenas, se há ansiedade, se não há ansiedade. Afinal, eu tenho ansiedade, você tem ansiedade, todos nós temos ansiedade. Não é investigar se o seu paciente tem culpa ou se tem raiva, não, mas é investigar principalmente a relação que o seu paciente já estabelece com isso. Por exemplo, o seu paciente consegue ouvir a ansiedade e o que essa ansiedade fala sobre a sua própria vida? Ou você está vendo um paciente que tenta se livrar da ansiedade a todo custo e para isso, inclusive, deixa de fazer coisas que são importantes? Essa é a dimensão do afeto. E aí a sua formulação de caso vai caminhando um pouco mais para entender, não apenas como esse paciente se relaciona com seus sentimentos, mas também como ele se relaciona com seus pensamentos. De novo, não é pensar na perspectiva da ACT que alguns pensamentos são falsos, outros pensamentos são verdadeiros e eu tenho que trazer quais são os pensamentos verdadeiros. Até porque, frequentemente, as melhores justificativas para que a gente não viva alguma coisa que é importante são as justificativas verdadeiras. Para, por exemplo, não gravar esse vídeo, eu poderia te dar uma justificativa verdadeira. Ok, eu tenho tantas outras coisas para fazer, talvez eu tenha que dar mais atenção aos meus filhos, são verdadeiras. Mas a questão é como é que eu lido com a ocorrência desses pensamentos? Será que eu consigo ver os meus pensamentos ou apenas eu vejo o mundo através dos meus pensamentos? Esse é o segundo ponto, que é não apenas como o seu paciente se relaciona com sentimentos, mas também como ele percebe os próprios pensamentos, ou se ele percebe. Porque muitos de nós só pensam e agem, não conseguem nem notar esse pensamento. A esse processo de mudança clínica especial, a arte dá o nome de desfusão cognitiva, ou seja, a capacidade que você tem de não estar fundido com seus pensamentos, de conseguir observá-los. Mas vamos lá, então se você observou a dimensão do afeto, a dimensão da cognição, uma outra área da vida psicológica, ou agora você já sabe o nome, dimensão da vida psicológica, é a sua atenção. Quando diz respeito à nossa atenção com os fenômenos clínicos, em geral os nossos pacientes nos procuram e eles são acorrentados por uma atenção no passado ou então em um futuro temido. Sabe aquele paciente que te procura e ele começa a falar do quanto que amanhã ele deve fazer, ou que no passado ele não fez, e ele não consegue ter uma atenção ao momento presente. Isso é parte da sua formulação de caso. Será que esse paciente consegue perceber o que está acontecendo agora? Deixa eu te dar uma dica nisso. A relação terapêutica é o melhor lugar para que você desenvolva ou mobilize contato com o momento presente. É aquele espaço em que, para a sua formulação de caso, você começa a perguntar para o paciente assim: você está notando o que está acontecendo aqui entre nós? Você está notando que eu tentei te falar algo e você começou a se defender, por exemplo? Ou você está notando que você está pensando e conversando com seus próprios pensamentos e sequer está notando que eu estou aqui? Então agora você teria 3 componentes de uma formulação de caso: dimensão do afeto, da cognição e da atenção. Ainda faltam 3. Você também precisa investigar uma área da vida psicológica, uma dimensão psicológica, que é o self, ou como o sujeito se relaciona com ele mesmo.
Se você pensar em self como sendo aquilo que o sujeito pensa e sente sobre si mesmo, você vai notar que boa parte das queixas que se apresentam escondem lá por baixo um sujeito que pensa de si: eu não sou digno, eu nunca vou conseguir ter uma família, eu não consigo avançar porque eu não sou bom bastante. E essa é uma outra área para sua formulação de caso. Como é que esse paciente está lidando com o que ele pensa sobre si mesmo, com o self? Você pode avançar um pouco para perceber o seguinte: tá, e se eu conseguir ajudar ele? Se eu conseguir ajudar ele a lidar melhor com seus sentimentos, pensamentos, atenção e self, qual é a vida que essa pessoa deseja viver? Porque não é apenas uma redução de sintoma, mas a terapia de aceitação e compromisso propõe que o objetivo final é que os sujeitos vivam vidas que são vidas valorosas. E é essa outra dimensão da vida psicológica, que é a dimensão da motivação, ou seja, qual o sentido que eu dou para as coisas, que vai te importar também nessa formulação. Então, como é que eu faço para saber o que brilha aos olhos do meu paciente? Segredo pra gente? Boa parte dos nossos pacientes nem sabe responder isso de pronto, porque gasta tanto tempo lutando contra a própria subjetividade que sequer consegue pensar qual a vida que desejaria ter. Então, boa parte da sua formulação de caso é identificar os valores desse paciente. Valores não são objetivos de vida, valores são modos de viver, aquela maneira que o seu paciente gostaria de agir e que ele pudesse estar olhando para si mesmo e ter orgulho de que ele se torna. E a última dimensão psicológica, que tem o nome de comportamento, mas na verdade diz respeito à capacidade do seu paciente de estar ou não engajado com esses valores. Ele pode viver uma vida que é mais impulsiva, por exemplo. Ou ele pode viver uma vida que, apesar de já ter clareza desses valores, ainda não consegue se engajar tanto. Ou bem, a formulação de caso pode mostrar que ele se engaja sim em algumas coisas que são importantes para ele. Esses 6 elementos fazem parte do que é uma formulação de caso. A pergunta muda então: como eu devo começar na clínica? O que é que eu devo fazer para saber como agir? Primeira coisa é: você já sabe como é que esse paciente tem lidado com seus sentimentos? Com seus pensamentos? Como está a sua atenção? Como está a sua relação com o self? Se ele já identifica os valores, se ele já identifica como assumir um compromisso com esses valores, olha como isso guia a sua atenção e te dá segurança. É isso, começar na prática clínica com segurança envolve muitos elementos, mas no mínimo envolve a sua capacidade de ter uma formulação de caso clínico que investigue essas 6 dimensões psicológicas. Daí porque a terapia de aceitação e compromisso tem chamado tanta atenção ao longo do mundo. Bem-vindo ao mundo da ACT.